Eu vou sair um pouquinho do Brasil e contar para vocês que Israel acusou o Hamas de negar a proposta de cessar-fogo para a faixa de Gaza, feita pelos Estados Unidos. O grupo palestino enviou hoje uma resposta sobre o documento aos negociadores. Quem acompanha essas negociações é a nossa correspondente Priscila Asbeck. Oi, Priscila, tudo bem? Muito boa tarde novamente a você. Traz novamente mais detalhes sobre esse acordo. A gente pode pensar em uma paz definitiva do ponto de vista prático. O cessar-fogo vai acontecer? Oi, Basília, boa tarde a todos que nos acompanham. Ainda há um impasse grande nessas negociações. Inicialmente havia ali uma perspectiva de que talvez elas pudessem avançar, com Israel sinalizando que tinha aceitado essa proposta dos Estados Unidos, mas agora com algumas reviravoltas. Para explicar o que está em jogo, essa proposta, a qual a CNN tem acesso, prevê a libertação pelo Hamas de 10 reféns vivos e os corpos de 18 mortos e também a libertação de 125 prisioneiros palestinos que cumprem pena de prisão perpétua e outros 1.111 que foram detidos desde o início da guerra. Também o acordo prevê que metade desses reféns e prisioneiros seriam libertados no primeiro dia desse acordo de cessar-fogo, que duraria 60 dias, e depois, no 7º dia, a outra metade também seria libertada. E no início desse cessar-fogo, dessa trégua de 60 dias, também seriam iniciadas as negociações para um cessar-fogo permanente, e se ambas as partes, Israel e Hamas, não chegassem a um consenso durante essa trégua poderia ser estendida por um prazo ainda maior. O texto também diz que o presidente americano Donald Trump anunciaria pessoalmente o acordo, sinalizando que Trump levaria o crédito por essas negociações e por essa proposta que foi feita então e foi enviada por esse enviado especial dos Estados Unidos ao Oriente Médio, o Steve Witkoff. Mas o impasse acontece porque lideranças do Hamas dizem que essa proposta dos Estados Unidos foi completamente alterada e passou a ser uma proposta praticamente israelense na visão do grupo palestino, na visão do Hamas, e eles alegam que o principal ponto de discordância está na ausência de uma garantia sobre o fim da guerra. Então, nesse sábado, o Hamas disse que respondeu ao plano de cessar-fogo, falando que fez algumas exigências, mas sem deixar claro exatamente quais seriam essas exigências. Mas, anteriormente, uma autoridade do Hamas tinha conversado com a CNN e tinha falado que o Hamas tinha respondido a essa proposta dos Estados Unidos com 3 contrapontos. Esses contrapontos seriam: essa proposta deveria incluir uma garantia dos Estados Unidos de que as negociações para o fim do conflito vão continuar e os ataques não vão ser retomados depois dos 60 dias de trégua. O segundo ponto é que a assistência humanitária deve ser coordenada pela ONU, então essa proposta prevê que a assistência humanitária entre no enclave a partir do primeiro dia de trégua, mas isso deve ser coordenado pela ONU e não por aquela agência de Israel que começou a assumir a entrega de ajuda humanitária nessa semana e que foi extremamente criticada pela ONU, pelo Crescente Vermelho e por outras organizações. E um terceiro ponto desses 3 contrapontos que foram enviados pelo Hamas seria também que o exército israelense recue para as posições que tinha no dia 2 de março, antes de recomeçar a atual ofensiva. Então, essa fonte, isso foi o que disse uma autoridade do Hamas para a CNN, e além disso também uma outra fonte do Hamas conversou com a agência de notícias Reuters e disse que a resposta que essa proposta acabou se tornando incompatível com o que o Hamas havia acordado, e também disse que a posição dos Estados Unidos era injusta e demonstra uma parcialidade com Israel. Por isso, Basília, voltando com você, há essa percepção de que talvez as negociações tenham algum recuo nesse momento, já que o Hamas diz que essa proposta, inclusive, é parcial.